Meus irmãos em Cristo, eu quero lhes cumprimentar com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que foi justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, adorado por anjos, recebido bem lá em cima na glória, ao único Deus, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, honra, força, poder, domínio, reinos, governos, louvores, cânticos, salmos e ações de graças seja dada a Ele, pois Ele é, sempre será o Deus desta igreja. E a igreja diz: meus queridos, eu quero convidar a todos os quanto apóstolos estão com o Santíssimo Oráculo Sagrado, o livro sagrado de Deus, no segundo livro histórico dos reis de Israel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, no versículo de número 12 a seguir. Praze-me nesta noite em externar os meus votos de agradecimento ao eterno e poderoso Deus que nos confiou, nos outorgou o privilégio de ministrarmos a sua poderosa e infalível palavra. Palavra esta que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo: fiel e digna de toda a aceitação. Glória ao nome do Senhor. Quero estender a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Joaquim, vice-coordenador aqui da 7ª região e coordenador do Polo 2, precisamente a igreja que está localizada em Clima Bomber. Quero louvar a Deus pela sua vida preciosa. Quando eu olho, meus irmãos, para os pastores que têm idades mais avançadas do que nós, foram homens que arrancaram o toco, capinaram, plantearam terrenos, levantaram tendas, levantaram congregações. E se nós estamos nesta noite em um lugar aonde podemos desfrutar e glorificar o nome do Senhor, é por causa dos marcos antigos que Deus levantou lá atrás. Deus abençoe pastor João Joaquim e vai nesta força. Quero trazer a calorosa saudação também do nosso querido pastor Tony Duarte, da congregação AD Village 2, e também coordenador da nossa 9ª região e coordenador de missões do estado de Alagoas. O mesmo cumprimento o pastor da igreja, os pastores presentes e a igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Os que encontraram a referência bíblica, digam comigo, amém. Escrito está o exemplar sagrado de Deus. Vendo isto, Eliseu gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então as suas vestes e rasgou-as em 2 partes. E pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou, parou à beira do Jordão
e tendo pegado a capa de Elias, que havia caído, bateu nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando bateu nas águas, estas se dividiram em duas partes, e Eliseu aplicar a credibilidade da sua palavra na tábua dos nossos corações. Queridos e amados em Cristo Jesus, a seguinte pergunta que nós temos nós outros um grande esclarecimento: a demografia, a geografia, a história, a cultura e o contexto espiritual em que o profeta está inserido. Se nós olharmos exatamente para a figura aqui descrita nesta pergunta, podemos ver o Espírito pintando uma tela, revelando a nós grandes lições, que pelos quais é um recado, uma mensagem de Deus para os nossos dias atuais. Senhoras e senhores, queridos e amados em Cristo Jesus, olhando este cenário do texto, nós podemos observar o pano de fundo histórico em que norteia, e para entendermos aqui o texto a que acabamos de fazer menção, logo precisamos voltar um pouco à luz da história, entender onde demografia, geografia, cultura, em que o povo de Israel estava inserido nesses dias. Se nós olharmos dentro das páginas seletivas, vamos perceber no primeiro livro dos reis de Israel, os relatos em que os reis estavam, por sua vez, dominando, governando a nação de Israel. Quando nós olhamos para a história bíblica, vamos perceber o seguinte ponto: que após o reinado de Salomão, se divide, por sua vez, o Reino Unido. Após exatamente há 120 anos, sobre o governo de Saul, de Davi e de Salomão, por sua vez, nestes anos aqui, o Reino Unido, toda a congregação de Israel, isto é, as 12 tribos, deveria se reunir no templo ou no tabernáculo para adorar o Senhor Todo-Poderoso. Tabernáculo que estava em Siló, levantado por Davi, templo que foi edificado por Salomão no templo, ou melhor, no centro de Jerusalém. Toda a congregação deveria se reunir neste lugar para glorificar o nome do Senhor, para trazer por sua vez seus sacrifícios. Mas por sua vez, após o reinado de Salomão, e quando nós vamos analisar o contexto bíblico, no reinado de Salomão não teve guerras, mas teve crescimento. Então Salomão, na sua administração, dividiu o povo em suas tarefas. As 10 tribos, por sua vez, trabalhava com tijolo, com barro, com plantação, com seara, com colheita. E por sua vez, as 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, trabalhava ao lado do seu governo, ao lado, por sua vez, do seu reino. Então estas 2 tribos aqui eram as tribos que estavam constantemente, tanto no templo como no palácio, eram as tribos da nobreza. Era o povo que por sua vez trabalhava diretamente com o rei. Isso causou por sua vez ciúme ao chefe dos servos de Salomão, por nome de Jeroboão. Jeroboão ficou enciumado e interrogou por sua vez, dizendo: como pode somente Judá e somente Benjamim entrar no palácio
Enquanto isso, nós estamos fazendo tijolo, fazendo massa, cavando, preparando terra, preparando plantação, preparando colheita, enquanto eles estão no palácio do reinado de Salomão. Mas o texto bíblico é enfático em dizer, em 1 Reis, no capítulo 11 e no versículo 28, que o próprio Deus quisera levantar Jeroboão para castigar os filhos de Israel. Deus fala na boca do profeta, por sua vez Isaías, dizendo que ele levantaria Jeroboão para governar sobre Israel, que levou o ciúme de Salomão. Ciúme este que Salomão tentou matar Jeroboão. Jeroboão, para tentar salvar a sua vida, vai para o Egito. E no Egito ele começa a aprender as idolatrias, os cultos pagãos. E por sua vez conhece as sortes de religiosidade que ocorria dentro do contexto egípcio. Salomão, por sua vez, Jeroboão aqui, ele começa a trazer um contexto espiritual egípcio para a sua própria vida pessoal. Quando ele regressa após a morte, por sua vez, de Salomão, exatamente por sua vez, o povo procurou para tentar aliviar a carga. Os anciãos o aconselham dizendo: escute o povo, mas ele deu ouvido à imaturidade. E na imaturidade da sua decisão, ele aumentou a carga do povo, que pelo qual abriu brecha, abriu uma porta política, geopolítica, para que entrasse no cenário Jeroboão. E agora, por sua vez, 2 anos depois do reinado de Jeroboão, aleluia, por sua vez aqui, o contexto vai dizer que Jeroboão, ele assume o poder, ele toma conta agora, por sua vez, do reinado, divide as 10 tribos das 2 tribos restantes, que pelo qual ficou teologicamente conhecida como Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos. Reino do Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Por sua vez aqui, exatamente na centralidade de Jerusalém, estavam os judeus. Os judeus tinham constituído os levitas, que haveria por sua vez de reverenciar, de adorar o Senhor no templo que estava no centro de Jerusalém. Agora, com o reinado dividido, por sua vez, Jerusalém tinha templo, Jerusalém tinha altar do holocausto, Jerusalém tinha altar do incenso, Jerusalém tinha a mesa do Senhor, Jerusalém tinha por sua vez o altar do incenso, Jerusalém tinha um candelabro pegando fogo, e Jerusalém tinha a arca da aliança. Então o centro da fé e da religiosidade judaica estava em Jerusalém. Com a divisão agora do reino, Jeroboão pensou o seguinte: eu não posso deixar o povo subir para Jerusalém para adorar o Senhor, porque se eles forem para lá, pode ser que eles se enganche com a política interna e queira se revoltar contra mim e por sua vez me tirar do trono. Então agora Jeroboão vai colocar em prática aquilo que aprendeu no Egito, e ele constitui por sua vez 2 cidades para se adorar por sua vez o Senhor e outros deuses da idolatria. E ele constitui a cidade de Betel, e ele constitui a cidade de Dan, que historicamente falando, no livro do Gênesis, Deus se manifestou aos seus santos patriarcas aqui nestes lugares. Então Jeroboão disse: vamos tentar falsificar a religião, vamos criar um novo estilo da religião. Nós vamos poder adorar a Jeová e vamos poder adorar também os nossos outros deuses. A falsificação tomou conta. Ele estabeleceu por seu próprio nome sacerdotes para por sua vez sacrificar, mas não era como exatamente estava em Jerusalém.
Jerusalém, porque em Jerusalém tinha ordem, em Jerusalém Deus disse, em Jerusalém Deus falou, em Jerusalém Deus descia, uma vez por ano no dia da expiação, que ocorria uma das maiores magníficas revelações e manifestações de Deus, ocorria em Jerusalém. Agora aqui no Reino do Norte não tinha o fogo, no Reino do Norte não tinha a glória, a Shequina de Deus acendia em cima da tampa da Arca da Aliança, chamada o propiciatório. Era um cenário bonito, era um cenário magnificante. Segundo a Bíblia Sagrada, o Senhor disse a Moisés: Moisés, quando você entrar no Santíssimo Lugar, no dia da expiação, diga para Arão que ele levanta o altar do holocausto. A palavra holocausto no original significa oferta totalmente queimada. Então diga a Arão que no dia da expiação ele não vai colocar fogo. Diga a ele que todos os dias, quando ele sacrificar, quando ele apresentar para mim o sacrifício, aleluia, de um cordeiro, de um cabrito, de uma cabra, ele pode colocar fogo, mas no dia da expiação não. Diga que no dia da expiação eu, o Senhor, vou responder com fogo. Aleluia, aleluia. Dá um toquezinho no teu irmão que está do teu lado, porque já na guisa da introdução dessa mensagem eu já estou arrepiado, sentindo a presença de Deus. Diz aí para ele, diz aí para ela, aleluia, prepara o altar. Diz aí, prepara o sacrifício. Pode deixar o fogo com Deus. Você é a lenha e ele é o fogo. Esta noite é a noite que Deus vai queimar. Aleluia. Arabahana kamashuremeas. Então a Bíblia vai dizer: e quando o sumo sacerdote pegava na urna o sangue do animal, levava para o altar, ou melhor, levava para o Santíssimo Lugar, no hebraico chamado Kiddushá, e aspergia nas 4 pontas do propiciatório, a glória de Deus descia, que era chamada de Kabed, Kavod, Shequina, Shekinah, que quer dizer na etimologia presença, explosão, impacto, temperatura, calor, fogo, revelação, natureza divina de Deus. Por sua vez, acendia na tampa da arca, aleluia. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ele vai registrar, dizendo que quando a temperatura tocava a terra da glória de Deus, no raio de 1 quilômetro quadrado, até as pedras pegava fogo. Era um acontecimento extraordinário, era uma revelação poderosa. Mas exatamente no Reino do Norte não tinha arca. No Reino do Norte, se não tem arca, então tem que falsificar o culto. Então Jeroboão começa a falsificar o culto no Reino do Norte. Meus irmãos, aleluia, não está sendo diferente nos nossos dias. Tem gente falsificando a fé com a teologia da prosperidade. Tem gente falsificando a religião, trazendo inovações, trazendo novos títulos para tentar atrair as massas. Mas a Assembleia de Deus no Brasil continua com a doutrina na mão, com a tradição na vida, com o joelho do chão, porque a Assembleia de Deus deste movimento pentecostal não precisa de lata preta em cima dos nossos púlpitos. A Assembleia de Deus não precisa colocar luz colorida em cima dos nossos altares, não precisa colocar artista gospel. A Assembleia de Deus precisa orar, é dar lugar, porque a chama da glória de Deus está no nosso meio. Estão tentando inovar,
falsificar, inventando coisas que não estão nas escrituras, filosofias inteiramente humanas e não doutrinas, porque já dizia Moody, certa feita no século de número 19, ele disse que homens mortos produzem sermões mortos, e sermões mortos matam homens. Aleluia. Deixa criticar, deixa questionar. Por que você anda assim? Por que está ali? Deixa. Aleluia. Vamos segurar a chama, a doutrina. Foi Deus que levantou em Jerusalém um templo. Nós não vamos inovar. É para subir para Jerusalém, porque lá tem glória. É lá que é o endereço de Deus. É lá que Deus se manifesta. Suba para adorar, porque a glória de Deus está nos esperando. Aleluia. Exatamente no Reino do Norte foram constituídos 19 reis. E quer ver a problemática aqui no Reino do Norte? É que dos 19 reis, nenhum rei é considerado nas escrituras reto, justo, íntegro diante do Senhor. Todos estavam desviados. Todos estavam distantes do Senhor. Eram 19 homens. Por sua vez, nesse reino de norte, nesse reino dividido, passou-se a cerca de 209 anos e o povo não via fogo. E o povo não via glória. Era só a liturgia, mas estava vazia. Aleluia. Eles tinham a batina, mas não tinham unção. Eles tinham a programação, mas não tinha arca. Eles tinham até sacerdotes, mas não eram os sacerdotes verdadeiros que Deus levantou no altar, que Deus escolheu, que Deus elegeu. Não! A idolatria tomou conta. Aleluia. A idolatria tomou conta do ambiente. Por sua vez, depois de Jeroboão, vem Nadab, desviado. Baasar, desviado. Elar, apostata da fé. Zirim, por sua vez, estava trazendo idolatrias para o contexto de Israel. Orim, Acabe, Acasias, Jorão, Geu, Joacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaer, Pecaías, Peca, Oséias, homens que não tinham compromisso com Deus, tinha trono, mas não tinha presença, porque não adianta, meus irmãos, estamos aqui nesta noite, bem bonitinho, bem arrumado, e não ter presença. Pode ter trono, mas se não tiver debaixo da obediência de Deus, o juízo está batendo na porta. Eu estou sentindo a presença de Deus. Levante a sua mão. Aleluia, segure bem a sua mão. As mãos acima da cabeça na cultura judaica quer dizer completamente rendido ao Senhor. Aleluia, não vamos deixar o secularismo invadir as nossas igrejas. Não vamos deixar a carnalidade tomar conta das nossas igrejas. Não vamos deixar a nova moda do mundo entrar nas nossas igrejas. Vamos preservar a doutrina, vamos conservar o que Deus nos deu. Deus nos levantou como luz, como o sal da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. 19 reis
em 8 dinastias, não andaram com Deus. 209 anos. Por sua vez, quando nós localizamos neste contexto, Acabe, rei, foi apelidado por sua vez de ser o pior rei de Israel. Um dos piores. Casou por sua vez com uma mulher imoral da terra síria fenícia, por nome de Jezabel, sacerdotisa, feiticeira. Trouxe os cultos de Baal para dentro de Israel, e por sua vez dizia: vamos matar os profetas de Deus. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que num tempo do caos, em meio à crise, em meio às dificuldades, Deus sempre tem uma reserva moral. Deus sempre tem uma reserva de unção. Deus sempre tem um depósito de poder. Deus sempre tem boca para levantar, boca, aleluia, para dizer o que é errado e dizer que Deus está vendo e vai entrar com provisão. Aleluia. Sempre Deus levanta alguém. Jezabel queria amordaçar a boca dos profetas de Deus. Assassinou os profetas. Trouxe o culto a Baal. Levantou, por sua vez, em Siquém, um templo em reverência a Baal. E ela dizia, empregou no contexto de Israel o misticismo, secularismo, trazendo uma novidade, dizendo o seguinte: que eles poderiam facilmente adorar a Baal e também a Jeová. Segundo o comentarista bíblico por nome de Samuel Pérez Mills, no comentário do primeiro e do segundo livro dos reis de Israel, ele entra dentro do contexto histórico e cultural fenício, e ele vai dizer o seguinte: que Jezabel, aleluia, mandou fazer na casa do oleiro um vaso com o nome Jeová, e no outro lado do vaso com o nome de Baal. Sabe o que estava acontecendo aqui? Secretismo religioso. Quando o povo sentisse a vontade de adorar a Jeová, era só virar o lado com o nome Jeová. Quando à noite, antes de dormir, desse aquela vontade de, aleluia, de adorar a Baal, virava a frente do vaso e adorava a Baal. Porque tem gente que é assim: à noite está adorando a Deus e de dia está se deitando com Baal. Aleluia. É uma geração, irmãos, que não sabe o que é, não sabe o que tem. Estão entre dois pensamentos: ora Deus, ora Baal, ora Deus, ora Baal. E Deus está dizendo: eu sou o Senhor, eu não te quero pela metade, eu te quero por inteiro. Será que você tem coragem de olhar para esse crente que está do seu lado, de máscara e tudo? Faça isso se você se sentir vontade, porque você não é marionete, mas nós estamos aqui em uma dinâmica espiritual. Aleluia. Olha para ele e olha para ela. Deus te chamou para ser vaso, não é para construir vaso com o nome de Baal. Deus te chamou para ser cheio dele, pleno dele, completo dele, transbordante dele. Então abre esta boca e deixa transbordar. Aleluia. Ela resolveu com Acabe fazer uma inauguração para comemorar, inaugurar a estátua de Baal em Israel, em Siquém. Convida a congregação de Israel, aleluia, e toda a congregação está lá,
E a estátua de Baal, que segundo alguns comentaristas, destacando John Piper, poderia ter a cerca de 3,5 metros de altura. Baal era o deus da fertilidade, era o deus que mandava a chuva, era o deus que mandava orvalho, e era o Deus que, por sua vez, abria a madre das mulheres. No dia da inauguração, todos estavam lá. E de repente, no capítulo de número 17, aleluia, versículo 1, Deus vai lá, em uma região, por nome de Tisbe, exatamente entre as regiões montanhosas da região da Galileia, parte baixa, povoadozinho, interior. Eita! De repente, versículo 1 diz: Elias, o tisbita. A expressão tisbita quer dizer, literalmente, aquele que habita em Tisbe. Um povoadozinho que ficava nas regiões da Galileia, entre os montes. Deus enxergou o homem lá. E de repente ele vem, coberto de poeira, com a capa para proteger do calor do deserto a sua pele. Aleluia! Não tinha parecer, não tinha formosura, porque quando Deus ele quer levantar, ele não procura planeta, não procura estrelas e nem constelações. Quando Deus quer levantar alguém, ele vai entre os montes, dentro do vale, pega um casebre, ninguém sabe quem é, não tem nome, ninguém sabe a sua origem, não tem parecer e nem expressão, mas Deus coloca o pé lá e diz: Elias, vem acabar com a palhaçada em Israel. Nós não precisamos de estrelas nos nossos púlpitos. Respeite quem Deus levantou e está aqui. Não caíram de paraquedas, mas vieram debaixo dos joelhos, chorando no deserto, aleluia, coberto de poeira, sem formosura, sem ouro e sem prata, mas já estava cheio de Deus. Hoje é moda, né? Artistas da música gospel, oradores da música gospel. Eu não sei de onde surgiu isto. Qual é a origem disto? Nós não precisamos de novos títulos. A Bíblia já nos dá: somos igreja, noiva do Cordeiro, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, jardim fechado, águas vivas, o Líbano, tesouro. Nós somos a joia de Deus, somos ouro refinado no fogo, a prata que brilha reluzente na fornalha, somos vasos de barro, aleluia. Nós somos ovelhas, somos sals da terra, somos luz do mundo, somos a noiva do Cordeiro que anda com a bandeira ensanguentada do cavalo, proclamando que ele é, que ele pode, que ele faz, ele batiza, ele cura, ele renova, ele restaura, porque ele é o Senhor das nossas vidas. Nós não precisamos de inovações. Aleluia. Graças a Deus que os nossos cantores aqui têm unção e têm graça. Mas a gente que teve a oportunidade de pelo menos viajar alguns estados do nosso país, vem cantor famoso, é o artista da música gospel, abre a boca, parece que cai blocos de gelo dentro da igreja. Aonde está o Espírito? Aí de repente vem de lá de trás uma irmãzinha
com uma harpa cristã na mão, desafinada, desentoada, abre a boca, Deus abre a porta do céu e a cachoeira de glória desce no meio da igreja e Ele corta os quatro cantos, batizando com o Espírito Santo, renovando. Isto acontece com aquele que tem joelhos no chão. O que eu acho lindo é que Tiago, o apóstolo Tiago vai dizer que Elias, para chegar diante de Acabe, ele foi na oração. Não foi de qualquer jeito não. Ele orou. E ele vai dizer, diante de Acabe e de Baal, eu não vou colocar nem o meu Deus, porque ele é muito maior do que esse pedaço de pedra. Eu vou usar o meu nome. Agora vai ser homem com homem, Acabe. Vai ser homem. Nós não precisamos, irmãos, de gente frouxo. Precisamos de gente corajosa, que não tem medo a Jezabel nem a Acabe, e nem tampouco a liturgia de Baal, mas que tem a presença de Deus, e isto é suficiente. Olha só o que o texto diz. Tão certo como vive o Senhor. Primeiro ponto de partida contra Baal. Esse daí se movimenta, esse daí fala, esse daí vê, mas o meu Senhor vive. Deus de Israel. Eu vou lhe apresentar quem é o verdadeiro Deus de Israel. O verdadeiro Deus de Israel é aquele que livrou o seu povo da maior potência econômica do mundo antigo e militar da época, a capital da medicina e por sua vez da matemática, aleluia, que era o Egito. Livrou de braço forte. Deus de Israel, a quem eu sirvo. Nestes anos não haverá orvalho e nem chuva, senão por meio da minha palavra. Agora é de homem para homem. O desafio está feito. Deus resolveu fechar a torneira do céu. Olhou para o anjo e disse: pode trancar, é tudo. Não vai descer nem pingo de orvalho e nem gota de chuva. Aleluia, porque aquele que tem comunhão, aquele que tem intimidade, aquele que anda na oração, o meu servo já declarou aqui embaixo, e eu estou ratificando. Por 3 anos e meio não choveu. Até que a palavra foi liberada. Elias começa a ser conhecido por Jezabel. Sabe quem era Jezabel? Apocalipse no capítulo 13 vai descrever quem ela é. Jezabel era a mulher que trazia a imoralidade para o contexto de Israel. Sabe como funcionava o culto? Eram cultos de sexos livres no templo de Baal, porque ele era o Deus da fertilidade. As mulheres tinham relações sexuais nesse contexto, orgias, carnalidades, a banalidade tinha tomado conta. O povo não sabia mais e nem compreendia quem deveria adorar. Estava pensando em 2 pensamentos: será que é Deus? Quem é Deus? Eu posso adorar a Deus? Eu posso adorar a Baal? Quem é Baal? Quem é Deus? O povo não sabia quem era o verdadeiro Deus. Aí chegou a hora do profeta marcar um encontro com os 850 profetas de Baal e de Azerá. Faz um desafio, arruma o holocausto. Os profetas de Baal e de Azerá começam a gritar, começam a se retalhar, derramar sangue e clamar por Baal. E Baal
nem apareceu. Aí Elias começa a zombar, irmão, porque quem é cheio do Espírito Santo, aleluia, oh glória, ele sabe aonde está, sabe o Deus que ele serve, sabe o que vai acontecer. Então ele começa a zombar. Tá viajando não? Vai ver que ele tirou as férias. Vai ver que ele está surdo. Clame mais alto para ver se ele ouve. Porque quem é profeta de Deus não teme não, irmão. Quem é profeta de Deus, o sangue desce no meio da canela, sangue no olho, aleluia, mas não arreda o pé. Pode clamar. E Baal não responde. Aí Elias chegou o momento de arrumar o altar, de preparar a lenha, cavou e encheu de água, preparou o sacrifício. E a oração de Elias, quando ninguém tinha visto ainda fogo descer do céu, por não existir a arca, por não existir, por sua vez, as peças do templo do Senhor em Jerusalém, não tinha glória. Mas quando o profeta clamou, Deus estava dizendo: eu sou o Deus de Jerusalém, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus do monte, sou o Deus do vale, sou Deus em cima, sou Deus embaixo. A minha presença está em todos os lugares. Em Isaías capítulo de número 6, os serafins começavam a proclamar, olhando para aquele que estava assentado no alto e sublime trono, e eles começaram a clamar em língua hebraica para Isaías, dizendo o seguinte: Kadosh, 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 Adonai Tsavaot, Rei volume de Kavod, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Quando o homem de Deus prepara tudo, ele começa a fazer uma oração, e a oração dele é uma das orações mais bonitas dentro da Bíblia, porque ele vai resgatar os marcos antigos. Porque o povo estava pensando, não sabia quem deveria adorar, e olha só o que o texto vai dizer, versículo 37, versículo de número 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: ó Senhor, Deus de Abraão, aquele que faz promessa, Deus de Isaque, aquele que cumpre promessa, Deus de Jacó, aquele que dá continuidade à promessa, seja manifestado hoje que tu és o único Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas as coisas conforme a tua palavra. Responda-me, ó Senhor, para que este povo reconheça que tu és o Senhor, que tu és Deus, e que fizeste voltar o seu coração para ti. Aí a Bíblia vai dizer, versículo 38, então caiu fogo do céu. A expressão cair é diferente da expressão descer. Quem desce, desce basicamente pousando, mas no hebraico a palavra cair, ela vem com impacto. Quando o homem de Deus, ele disse estas palavras, aí a Bíblia diz, então caiu o fogo do Senhor, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras das rochas, consumiu até a terra,
e ainda secou a água que estava na cova. E quando o povo viu isto, todos se prostraram e começaram a gritar com o rosto no chão: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu quero pedir aos conjuraditas que levantem as duas mãos aos céus e diga comigo: só o Senhor é Deus. 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 Sai da frente, Rede Globo de televisão, Globo News, comunismo, socialismo. Sai da frente, Satanás. Nós adoramos o único Deus. Aleluia. Quando o povo começou a gritar e a clamar, os profetas de Baal resolveram fugir. Aí Elias gritou: pega eles, porque a espada vai descer. Só via a espada cortando de um lugar para o outro. Aleluia. Quem desafia a igreja é caso perdido. Pode constituir leis, pode ir no Congresso, no Senado, pode falar mal deste povo. Está filmando, meu filho? Está filmando? Aleluia, está filmando. Então deixa eu dar um recado. Pode preparar as leis contra a igreja, pode estabelecer projetos contra a igreja de Deus, mas a igreja é indestrutível. Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Pode desconhambar, pode tentar perseguir, pode tentar maltratar, a trombeta vai tocar. Só estamos aqui de passagem, estamos armando tenda e desarmando tenda, mas a glória de Deus vai raiar, vai nos atrair para o céu. Quem quiser ficar com o comunismo, que fique, aleluia, mas nós estaremos diante do cordeiro de Deus, proclamando o cântico dos remidos e dizendo: digno ao cordeiro, porque compraste para si povos, tribos, línguas e nações. A ele a glória, a ele a honra, a ele o poder, a ele a força, a ele seja dada as ações de graças pelos séculos dos séculos. Eliseu conhecia a fama do seu senhor Elias. Eliseu conhecia o Deus que estava com Elias. Mas por que ele pergunta onde está o Deus de Elias? Porque a pergunta é desafiadora. A pergunta não é simplesmente diretamente para o próprio Deus, mas para expressar que o Deus de Elias, ele pode manifestar em um tempo de crise. A expressão Deus de Elias, aonde está o Deus de Elias, é para que Eliseu nunca se esqueça quem foi Elias. Para que Eliseu nunca se esqueça as suas raízes. Olha o que Elias disse: Deus de Abraão, de Isaac e de. Era Elias voltando no tempo, pegando a carruagem do tempo e dizendo: volta aos marcos antigos.
Volta às raízes. Lembra da onde saíste, quem eras. Tu não eras nada, não tinhas terras, era simplesmente andando errantes pelo deserto, mas o Senhor te trouxe. Você está bonitinho, perfumado, não importa se é da avó, ou aleluia, ou a fazenda, não importa, mas está aqui cheirosinho, aleluia. Sabe quem faz isto? É a presença de Deus, é a presença de Deus. Não importa que o teu Senhor seja tomado de ti, Eliseu. Ele disse: calai-vos. Oh, aleluia. Porque quem busca coisa maior de Deus, ele não precisa da satisfação, aleluia, da sua vida, senão a Deus e a Elias. Eu e o meu Senhor Elias sabemos o segredo, mas vocês não fazem parte da aliança. Aleluia. E estava lá Elias. Sabe quantos discípulos Elias tinha? 12. Entre os 12, Eliseu. Mas Deus resolveu escolher o homem que cuidava de bois. E aonde via um homem, via boi. E aonde via um homem, via fazenda. Aonde via um homem, via campo. Mas Deus preparou coisas maiores. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, jovem. Quem cuida do teu futuro é Deus. Você não será simplesmente um zero à esquerda neste mundo. Deus já reservou um futuro para a tua vida. E prepara, porque sempre é melhor do que o teu projeto. É o projeto de Deus. Aonde está o Deus de Elias? Versículo 12. Eles atravessam o Jordão. E quando atravessam o Jordão, Eliseu gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E de repente, é tomado de si. Mas Elias tinha deixado o que, irmãos? Cair. Porque todo homem de Deus sempre deixará para os seus filhos na fé uma herança espiritual. Eu vou repetir. Porque todo homem de Deus, ele deixará para os seus filhos na fé uma herança espiritual. Ele toma a capa. Permita-me, meu pastor. Depois eu ponho de volta. Ele pega a capa. E estava onde? Estava onde, meus irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3. Estava onde? Elias tinha deixado cair. Primeira lição: para abrir Jordão, ninguém recebe poder com altivez, nariz empinado, soberbo, arrogante, exaltado, prepotente e preponderante.
Ninguém recebe poder com o nariz empinado. Tem que baixar a crista, baixar a cabeça, colocar a face da terra, porque lá que está o poder. Com a capa nas mãos, fique de pé comigo. Com a capa nas mãos, estava Eliseu. Prepara um hino, meu irmão, daquele de tocar tudo. A capa que estava entre os seus pés, agora está em suas mãos. O Jordão está fechado. Os profetas zombadores estavam no outro lado, os filhos dos profetas lá no outro lado, dizendo: vamos ver se ele vai voltar. Mas quem foi para ter um encontro sozinho com Deus, não voltará de mãos vazias. Quem chegou para buscar a presença de Deus, não voltará vazio. O Jordão está fechado, tá, mas quem está do outro lado vai ver, porque quem tem capa, quem tem poder, presencia milagre. O texto vai dizer que Eliseu pegou a capa, e o texto diz que ele meteu a capa. Pá! O texto, é claro que a Bíblia não diz, mas isso é uma lógica de interpretação textual da hermenêutica bíblica. Se ele declara em um alto e bom som a seguinte pergunta: aonde está o Deus de Elias? É porque o texto dá a entender que ele bate a primeira vez. O Jordão não se abre. Vai a segunda vez, segunda tentativa. Jordão não se abre. Terceira tentativa, ou vai ou racha. Aí ele diz: aonde está? Porque se Eliseu não tiver uma referência, a glória não vai se manifestar. Se Eliseu não ter conhecimento do seu pastor, do seu líder, ele não vai ser cheio. Tem que clamar pelo Deus de Elias mesmo, aleluia, e reconhecer que Deus usou poderosamente para o seu ministério. Aonde está o Deus de Elias? Pá! Aí o Jordão, meu irmão, aleluia. É claro que a ciência, a física não vai dizer, o Jordão não fala, aleluia, rios não ouve, mas a criatura ouve a voz do seu Criador. Quando Eliseu disse: aonde está o Deus de Elias? O Jordão entendeu e disse: é o único Deus, não é Baal não, aleluia, não é Astarote não, aleluia, é o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus. Ele já passou aqui com o seu povo, aleluia, atravessando com Josué. Eu conheço, aleluia, eu tenho história, eu conheço esse Deus. Aí o Jordão começa a se abrir, começa a se abrir. Fica de frente de um irmão que está do seu lado, homem com homem, mulher com mulher, a não ser que seja
Seu esposo ou a sua esposa, fique de frente. Vocês acreditam que o Espírito de Deus, ele pode percorrer e cortar os 4 cantos deste lugar com glória e unção? Você crê que você pode ser usado por Deus nesta geração aqui no Conjoado 2022, que tudo estava impossibilitado, era um talvez, será que tem, será que vai realizar? E Deus desceu na casa para dizer: eu estou aqui, te trouxe aqui para a reunião, para renovar a tua vida por mais um ano, porque é tempo de clamar o Deus de Elias. Segundo o comentarista Samuel Pérez Milos, ele diz: para as águas se abrirem, era necessário soprar um vento, porque somente o vento que pode sustentar paredes de água. Lá no Mar Vermelho, Deus fez soprar um vento oriental, um vento que veio do outro lado. Moisés e o povo deste lado, o vento oriental vinha de lá para cá, não era daqui para lá. Então o mar começava a se abrir de lá até aqui, e não daqui para lá. Exatamente este vento, ele pode chegar de 150 a 200 km/h. Deus vai mandar vento, irmão. Jordão vai se abrir, portas vão se abrir, caminhos vão ser colocados. Quem anda atravessando o Jordão, ele não depende da força humana, mas depende da mão poderosa do Senhor.